Bom dia a todos. Muito obrigado a Endeavor, muito obrigado a Firjan, obrigado a vocês por estarem presentes aqui essa manhã. Nós vamos debater, conversar sobre a questão da inovação e da criatividade. Inovação é um mantra hoje do mundo empresarial. Empresas pequenas, empresas grandes, startups, pequenos empreendedores, grandes empresas, todos convergem, todos gravitam para esse tema da inovação. Por quê? Inovação é, na nossa definição, dinheiro novo. Vamos falar português claro, né? Inovar é fazer o que precisa ser feito para que nossa empresa, pequena ou grande, não estou fazendo distinção, startup ou uma empresa já estabelecida, ela consiga se manter competitiva. Então, a gente precisa entender o que fazer para que a gente consiga, com método e com disciplina, ser criativo. Fazer o que precisa ser feito para que nossos produtos, nossos serviços, nossas ofertas, elas tenham um papel relevante no mercado. Essa coisa do dinheiro novo, da riqueza nova, que tem que ser constantemente gerada, que não basta fazer uma vez e ficar usufruindo dos ganhos daquilo que foi feito, ficou importante cada vez mais depois da globalização, depois de competidores novos entraram no mercado, vindos de outros lugares do mundo. Então, as empresas hoje praticamente não têm outra opção a não ser inovar. De onde é que vem dinheiro novo, então? Então, nota que a gente não está fazendo distinção entre tamanho de empresa e de setor de negócio. Dinheiro novo vem de 3 competências que precisam ser gerenciadas para que a gente consiga gerar valor novo no mercado. Será que são pessoas, processos e mercado? São 3 dimensões que a gente tem sempre que levar em conta. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que seja qual for o tamanho da sua empresa, seja qual for o seu setor de negócio, você vai ter sempre que jogar com 3 pratos. Vai ter que fazer 3 pratinhos rodar. Um está diretamente relacionado ao mercado. Eu tenho um bom produto para oferecer, as pessoas vão querer comprar aquilo que eu tenho para vender. Segundo, a questão dos processos. Eu vou trabalhar de uma maneira tal que me permita oferecer o produto ou o serviço que eu me proponho a oferecer com um custo razoável, porque não adianta fazer isso a custos proibitivos, porque senão o mercado não vai pagar o que eu preciso que pague e não vai sobrar dinheiro para mim. Terceira dimensão, pessoas. Eu tenho as pessoas, as competências certas para operar os processos que têm que ser operados, para que o mercado, então, compre aquilo que eu tenho para vender para ele. Sempre são essas 3 dimensões, não saem delas. Agora, as ênfases são diferentes. Quando a gente é pequeno, quando a empresa está começando, quando ela está entrando no mercado, a ênfase principal é no mercado. Isso é, eu tenho que convencer o mundo que eu tenho o direito de existir. E o mundo vai se convencer se ele se dispuser a pagar o que eu preciso que seja pago para que me sobre alguma coisa depois de descontar dos meus custos. A dimensão principal para uma startup, para uma atividade empreendedora que se inicia, é mercado. À medida que a empresa vai ganhando, vai se estabelecendo, o mercado vai reagindo àquilo que ela está fazendo, começa a aparecer a necessidade de distribuir melhor as ênfases, distribuir de outra forma. Bem, eu já tenho um bom produto, eu sei que eu tenho porque as pessoas estão comprando, eu agora tenho que aprimorar meus processos ao mesmo tempo, tenho que contratar gente, tenho que treinar gente, capacitar pessoas. Pensa em uma empresa grande que todo mundo conhece, que são as fáceis da gente dar como exemplo, Cirque du Soleil. Cirque du Soleil é uma empresa focada uma vez que se estabeleceu no mercado, o processo-chave deles é RH. É recrutamento e seleção de pessoas. Por quê? Porque há uma alta rotatividade naquela trupe de artistas que compõem o Cirque du Soleil, que são desconhecidos quando entram para o circo, ficam famosos ao trabalhar no circo e depois saem, todo ano saem. Eu já vi estatísticas de turnover no Cirque du Soleil enormes. Então eles têm que ter um processo de repor essas pessoas e treiná-las para que consigam desempenhar aquele modelo do Cirque du Soleil. Empresas como a Toyota, Walmart, grandes inovadores, a dimensão básica é processos. Empresas como a Apple, iPod, a dimensão básica é mercado, é produto.
Então, o que o Clemente está dizendo? Mas será que a cada momento eu tenho que escolher uma dimensão? A cada momento da vida da empresa, a gente tem que saber qual é a ênfase adequada. Mas as três dimensões coexistem sempre. Não é primeiro isso, depois aquilo. Primeiro mercado, depois processo, depois pessoas. Não é assim. A gente convive com as três e o gestor tem que ter a sensibilidade de entender a cada momento onde ele deve colocar mais ênfase. Mas as três dimensões coexistem. Gestão não é uma coisa simples, inovação e criatividade não são coisas simples, exatamente por causa disso. Eu não estou dizendo que uma é mais importante do que a outra. Estou dizendo que a cada momento da história de cada organização, as ênfases têm que ser distribuídas de acordo com os recursos da empresa. Como a gente faz isso? A ideia básica nossa é que esse tipo de a criatividade que conta para as empresas, ela pode ser aprendida pelas pessoas da empresa. Nós não precisamos ser gênios. Reparem que toda a mitologia do mundo empresarial, todas as narrativas, se baseiam no estudo de grandes gênios. Os caras do Google, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Zuckerberg, lá do Facebook, a gente só estuda personagens assim. Nossa abordagem é diferente. Pessoas comuns, não gênios, podem aprender a inovar, podem aprender criatividade, a criatividade que conta para o mundo das empresas, se houver um método para isso. Sempre a nossa abordagem é centrada nas pessoas das organizações, que não precisam ser gênios. Esse negócio de genialidade é bobagem, é uma coisa que a gente faz porque o ser humano tem um instinto assim meio voyeurista, né? Gosta de observar e de saber detalhes da vida das pessoas que fazem muito sucesso, mas isso daí nos ensina muito pouco. Nós não somos Bill Gates, nós não somos Steve Jobs. Então, se nós tivermos método, ferramentas para abordar aquelas três dimensões que eu citei, a gente aprende a inovar. Essas pessoas da empresa, da sua empresa, seja de que tamanho for, elas podem aprender juntas, praticando inovação a partir de oportunidades que a gente identifica com método e com disciplina. Uma parada aqui para a gente refletir. O que estamos dizendo? Que para você criar ofertas inovadoras que gerem dinheiro novo, que preço menos custo esteja numa relação adequada, que o mercado pague aquilo que você precisa para cobrir os seus custos e ficar com uma margem, você pode aprender. Então não adianta a abordagem tradicional, que é essa que está aí. Todo mundo chega para nós e diz, ei, seja criativo, pense fora da caixa, trate de se reinventar. E nós, pobres seres humanos normais, não gênios, pessoas estudiosas, competentes, mas não gênios. Se fôssemos gênios, não estaríamos aqui essa manhã, estaríamos fazendo alguma outra coisa. O que a gente responde quando alguém nos exorta a sermos mais criativos? Pô, eu adoraria. É tudo que eu quero. Me ensina a ser mais criativo. Me ensina a pensar fora da caixa. E a gente defende a ideia de que isso é possível se as organizações tiverem método. A coisa básica aqui é método, é disciplina. Lembre-se do final dos anos 80, quando os produtos japoneses começaram a fazer uma devastação dos mercados ocidentais. Estados Unidos, Europa. A mentalidade dos processos produtivos daquela época era, nos Estados Unidos, pensa na indústria automobilística que é mais fácil, era assim, ó, automóvel é um negócio que vai sair com defeito da linha de montagem mesmo. Um percentual de automóvel sempre vai sair com defeito, sei lá, 10%, 15%, pequenos defeitos, não tem jeito. Os japoneses não aceitaram essa mentalidade como um dado da vida. A mentalidade deles era diferente. Falavam, olha, se tem defeito, é porque tem causa. Se a gente for descobrir as causas, a gente tira os defeitos. Não há nenhuma lei, não está escrito em Bíblia nenhuma, em nenhum livro de leis, que tem que sair carro com defeito da linha de montagem. Nossa missão, nossa meta deve ser reduzir os defeitos a zero. É só a gente descobrir as causas. Essa mentalidade, é a mentalidade que está por trás das metodologias que a gente conhece, qualidade total, Six Sigma e outras coisas,
vá atrás da causa que você tira o efeito. E se produziram ferramentas para isso. Ferramentas, metodologias muito simples, que podem ser utilizadas por qualquer um, pessoas do chão de fábrica, e aí a gente sabe o que aconteceu. As empresas orientais, enfim, começaram a reduzir as falhas, os defeitos de qualidade e produziram uma revolução nos mercados europeu, americano, porque eles tiveram de correr atrás por causa de um paradigma que eles estavam mantendo que não tinha mais razão de ser. O que nós defendemos, a ideia que a gente sustenta na nossa consultoria, nas nossas atividades como praticantes de inovação, é que da mesma forma que a gente construiu ferramentas, o diagrama de Pareto, a espinha de peixe e outras coisas que tem lá naquelas metodologias, nós temos condições de construir ferramentas. Existem ferramentas para ensinar criatividade prática, a criatividade que as empresas precisam. Nosso último livro, Inovatrix, meu último livro é sobre isso. E ele é baseado num estudo que foi feito, pesquisas extensas que foram feitas, e que mostram que a maneira da gente abordar a questão da inovação, da criatividade prática, aquela que vai produzir a inovação, que é a que conta para que as empresas produzam dinheiro novo, é baseada numa ideia muito simples. Inovação original é muito rara, muito rara. Já a inovação, do modo geral, do mais de 99% dos casos, as coisas inovadoras, as ideias, os produtos, os serviços, os processos, são baseados em coisas que já existiam. São modificações, são novas conexões que se fazem em cima de coisas que já existiam. Vou me desdizer um pouquinho, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, para vocês acompanharem a lógica desse raciocínio. Imagina que a gente tivesse, no meados dos anos 90, alguns de nós já manipulávamos a internet nessa época. Havia um problema grave naquela ocasião. Como achar informação relevante na internet? O que eu faço para achar? Era uma demanda. Todo mundo tinha lá os seus buscadores, tinha o Alta Vista, tinha o Lycos, tinha o Hotbot e outros, mas eles não eram bons. Você batia uma palavra-chave lá, o buscador saía varrendo a internet inteira e listava todos os sites que tinham aquela palavra-chave, independentemente da relevância daquilo para você. Se você chegasse e batesse, por exemplo, Niterói, num buscador desse, ele ia varrer todas as páginas da internet que havia escrito Niterói. E podia aparecer uma palavra que existe, alguma coisa que existisse lá em Bangkok, na Tailândia, que não era o que eu estava buscando, mas ele não tinha inteligência para perceber isso. Como é que essa inovação se instaurou? É uma boa maneira da gente raciocinar sobre aquilo que a gente acha que deve ser a metodologia, o eixo da metodologia, que é o que eu tenho tempo para mostrar para vocês aqui hoje. Faça conexões com coisas que já existiam, para resolver esse tipo de contradição e conflito que a gente está olhando ali. Eu quero informação relevante, aquilo que eu quero, de maneira rápida. Eu não quero estar aqui fazendo várias pesquisas, vários filtros, introduzindo vários macetes ali. Eu quero bater ali e aquilo que eu quero saltar na tela do computador na minha frente. Como é que foi feito isso? Faça conexões com coisas que já existem. O método é simples, a gente consegue explicar ele num passo a passo. Já vamos voltar ao Google. Defina bem o problema. O problema a gente já definiu. A lacuna era entre aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu realmente queria, eu batucar Niterói, e o que aparece na minha busca. Uma vez eu fazendo isso, através de ferramentas, essa lacuna define a contradição, vamos dizer assim. Geralmente, é impossível ser preciso e rápido ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Você não consegue. Há sempre uma contradição. Pensa na Casa Bahia, grande inovação. Que contradição a Casa Bahia resolveu? Nos tempos áureos da Casa Bahia, quero dar crédito para pessoas de baixa renda, pobres, sem carteira assinada, sem conta em banco, sem CPF, sem histórico de crédito, sem poder comprovar renda, sem poder comprovar residência às vezes. Quero dar crédito para eles comprarem coisas boas e quero que eles paguem em dia. Isso é, eu não tenho como comprovar que eles podem pagar em dia, mas quero que eles paguem em dia. Esse é o tipo de coisa que gera inovação. Dá para entender? Então, a gente identifica a contradição e busca, num banco de dados, numa série de fontes de informação que a gente tem,
princípios que já foram resolvidos para resolver problemas parecidos com aquele que eu estou mostrando lá. Não exatamente o mesmo. Problemas parecidos. E tento me orientar por aí. Identifique que princípios inventivos foram usados para resolver problemas parecidos com aquele e cujas soluções já existem catalogadas em bancos de dados disponíveis a todos. O que precisa é treino só. Quando eu descubro esse princípio inventivo, eu proponho minha solução. Vou dar um exemplo que poderia ter sido usado pelo pessoal do Google para criar o Google. Não foi, porque eles são intuitivos, são gênios, eles criaram sem ter um método. Mas a gente não é. Repara só como é que eles fizeram. Imagina qual era o meu problema. Eu tenho que navegar num oceano de possibilidades, a internet, e quero chegar ao destino certo. Como é que eu me oriento? Lembra do método? Que coisas tem que buscar saídas precisas no meio de um labirinto de informações? Respostas, esse é o problema que eu tenho, né? Eu tenho um oceano de possibilidades e quero ir na certa ali. Como é que eu faço? Né? Vamos perguntar, quem já resolveu esse problema antes, por exemplo? Aí a gente começa a perguntar. Por exemplo, navegadores tentando se orientar pelas estrelas antigamente. Como é que a gente descobriu o caminho certo? Ou um ratinho, um camundongo num labirinto, tendo que percorrer aquele emaranhado de possibilidades para achar uma saída. Ou formigas num formigueiro. Ah, formigas num formigueiro. O que tem a ver formiga com o Google? Nada. As conexões são assim. As formigas resolveram um problema parecido com o que o Google resolveu. Como? Como é que formiga acha alimento? Tem um formigueiro, milhares, milhões de formigas. Saem umas patrulhas de formiga andando para todos os lados em busca de comida. Não todas, algumas delas. À medida que as formigas vão andando, elas vão soltando uma substância chamada feromônio. Os feromônios marcam o caminho que a formiga percorreu através de um odor característico. Quando uma delas acha comida, ela retorna ao formigueiro, percorrendo o mesmo caminho que tinha feito e soltando mais feromônios. Isso ela reforça o caminho que deu certo. Está dando para entender, pessoal? Aquele montoeira de outras formigas que estavam andando ao redor, elas acabam cruzando com o caminho daquela formiga que já tinha achado alimento. Por quê? Identificando isso. Por quê? Porque está muito carregado de feromônio ali. Ela foi e voltou soltando feromônio, a formiga fala, opa, esse deve ser um caminho. E ela segue o caminho de quem já achou que ela buscava. E todas as outras formigas acabam fazendo a mesma coisa, e aí se estabelece um caminho do formigueiro até a comida. Qual é o princípio que foi inventado aqui? Como é que as formigas resolveram esse problema de navegar? Siga aquele que já achou que você buscava. Não sai buscando igual um doido. Vê quem já achou e segue aquele. É parecido com o Google? Não. É o Google. A diferença do algoritmo do Google é exatamente essa. Você busca alguma coisa, não aleatoriamente, mas fazendo conexão com quem outras pessoas que já acharam aquilo que você buscou. Você bate uma palavra-chave no Google e ele te pergunta, ei, você não está realmente buscando aquela outra coisa assim? Porque outras pessoas que bateram palavras parecidas estavam. E é assim que se reforça o processo de achar. Esses princípios inventivos, existem cerca de 40 deles. A gente pode usar e pode estabelecer soluções inovadoras. Estou contando uma história muito rapidamente, mas às vezes uma inovação chamada container apareceu quando alguém usou um princípio inventivo assim, olha, para transportar mais mercadoria no navio, separe o espaço. Não amontoa as mercadorias nos porões do navio, como era feito até 1950 e pouco. Separe o espaço através de paredes físicas. Ou então, para fazer um café bacana, junte tudo. O aparelho, o pó, o café, tudo numa coisa só, o filtro. Há circunstâncias em que aquela dimensão mercado responde quando você junta coisas. A Casa Bahia juntou um processo todo de comunicação, de entrevista nas lojas, de entrega dos produtos, de relacionamento com o cliente, tudo num conceito que permitiu com que eles realizassem o sonho daquela Dona Maria que os procurava. iPod, iPad, juntaram coisas, junta. Os concorrentes do iPod faziam
eram tocadores de MP3. O iPod é muito mais do que o tocador de MP3. Bom, outros já havia antes do iPod. Havia vários outros, muito bons. Mas o ato de identificar uma música, comprar a música, isso é, baixar legalmente, sem piratar, organizar a música em álbum, por artista, por época, por gênero musical, compartilhar e ouvir música, só o iPod fez, e não foi através do iPod só, foi através do iTunes, foi através de arranjos com a indústria de música, juntou tudo. Então, a ideia é saber o que fazer a cada momento. Existe um exemplo bacana, peço mais 5 minutos a vocês para terminar. Pode ser? Pode ser, né? Acho que pode. Então, você lembra da Benetton? Benetton foi uma inovação. Que princípio inventivo ela usou? Moda é difícil. Moda, as cores da moda são definidas de uma maneira um pouquinho arbitrária a cada ano. Então você não consegue fazer coleções de roupa sem saber lançar as coleções a cada ano, sem saber quais são as cores que estão na moda. Então você tem que ficar esperando as cores da moda serem definidas e depois você vai produzir suas roupas. Isso, a Benetton resolveu esse problema. Eu não vou ficar esperando, como toda a indústria de roupa fazia, de moda. Eu vou preparar todas as minhas coleções em preto e branco e ficar esperando. Na hora que as cores da moda forem definidas, eu tinjo, boto o colorido e vou para o mercado. Chego lá muito mais depressa que os outros. Pô, mas que coisa banal, que coisa boba. Ninguém fazia. Essa foi uma das... Faça antes. É um outro princípio inventivo. Por que ficar esperando para só depois ir produzir? Troque o hard pelo soft. Isso é, introduz elementos sensoriais. Vocês conhecem esse produto? Design é fundamental, é uma tendência de inovação. Um cafezinho no Starbucks, um cafezinho, custa muito mais do que um cafezinho em qualquer outro lugar, porque você não está comprando um cafezinho. Você está comprando uma experiência, você está num ambiente completamente diferente. Me lembro uma vez que eu fui a Veneza, lá na Praça de São Marcos, em Veneza, sentei num café chamado Café Florian, pedi uma taça de café, contemplando aquela belíssima Catedral de São Marcos, aí as coisas do velho mundo, aquele clima todo. Na hora que eu fui pagar o cafezinho, cobraram $15. Eu fiquei me sentindo assim, otário. Mas sabe por quê? Porque não era o café. Eles ali estão vendendo uma outra coisa, uma experiência, e todo mundo acaba comprando, depende das circunstâncias. Para terminarmos, nós temos a dimensão mercado, e eu não tenho como, agora para vocês, explicar mais detalhes disso que eu estou falando. Mas uma regra básica do método que a gente transmite, que nós ensinamos, é: pessoas só pagam por coisas que realizem tarefas que a gente queira realizar. Se a gente tiver um meio de saber que tarefas são essas, a gente tem possibilidade de descobrir e aperfeiçoar grandes coisas, grandes ofertas, grandes inovações. Ninguém sai de casa para comprar uma broca, é isso que eu estou dizendo. A gente sai de casa para comprar um buraco na parede. A broca é o instrumento que a gente usa para chegar lá. Nós temos a mania, nós temos uma inércia psicológica que nos faz ficar em ofertas. Mas a gente não devia ficar nas ofertas, nos produtos, nas brocas. A gente devia ficar no que a pessoa precisa que seja feito. Nós chamamos isso de identificar tarefa. Todas as boas oportunidades de mercado que a gente pode aprender a identificar, não é matemática, mas bota você numa rota muito mais de sucesso, de probabilidade de sucesso do que qualquer outra, e já estou aqui encerrando nossa apresentação, é descobrir que tarefas são essas. Isso é, o que a pessoa no fundo quer quando ela está indo buscar aquilo de você. Às vezes é paz de espírito, às vezes é uma coisa muito concreta. Uma das coisas mais bacanas é a cartomante. Vai no Google e bate lá. Trago de volta a pessoa amada. Aparecerão milhares e milhares e milhares. Mas é concreto, é focado. Se você chega, não, mas a pessoa amada eu não trago. Mas eu ajudo você a ter paz de espírito, a conviver melhor com a dor da perda. Não. Eu quero a pessoa amada. É focado. É assim que funciona. Como é que a gente descobre essas oportunidades? É através da integração dessas 3 dimensões, uma boa oportunidade vindo de uma tarefa, das pessoas, isso aqui realiza algo que o mercado quer realizar através de processos que eu defino, que a gente tem sucesso. Para você transformar a inovação num processo gerenciável, depende
de se organizar internamente, você tem que querer isso, tem que ter uma vontade de fazer isso, buscar oportunidades para essas tarefas, através de ferramentas que existem, buscar priorizar as oportunidades que você identifica através dessas ferramentas. Aparece um montão de ideias, como eu escolho aquelas que são melhores, como é que eu faço isso? Essa apresentação vai estar disponível para vocês, não se incomodem de copiar. Implante o protótipo, faça rápido, não fica querendo analisar demais. Segue o método, lance, gastando pouco dinheiro, vê se dá certo. Se tiver de errar, erre rápido. Fail fast, como nossos mentores falam. Gerencia a inovação como um projeto, isso é, uma coisa com início, meio e fim e recomeço. E depois você recomeça, porque isso é um processo de aprendizado, que a gente chama de PDCA, Plan, Do, Check, Act, é uma coisa que não acaba nunca. Inovação que conta não precisa ser genial, ela tem que ser só metodologia. Para a sua empresa ser assim, independentemente do tamanho dela, 1 minutinho, 60 segundos, não passo disso. Tem que treinar as pessoas. Ninguém inova porque a gente está mandando, ninguém. Seja criativo, seja bobagem, não funciona. Tem que ter método. E eu mostrei algumas nuances em menos de meia hora desse método. Ensine ferramentas simples, práticas, para que as pessoas possam fazê-lo. Ajude a praticar esse processo usando as ferramentas em situações reais. Isso é, crie coisas, lance no mercado. Faça junto, né? Assim, ó. Ensine e deixe o cara andar sozinho. Nós chamamos isso de operação assistida. A gente treina, faz junto e deixa o cara andar sozinho. Que é assim que funciona. Mas tem que ter método, como a qualidade total tinha um método, tem um método vitorioso. Nós atuamos fazendo essas coisas, palestras, como estou fazendo aqui, workshops, coisas mais longas, treinamentos mais longos e projetos maiores ainda. A gente não vai falar dessas coisas com detalhe aqui, mas só para vocês saberem. 2 últimas telas. Eu falei para vocês que inovação é dinheiro novo, é riqueza nova, valor novo. Se algum economista aqui ia gostar de usar o termo valor, a gente prefere usar o indicador do valor, que é o dinheiro que sobra. Repara que esse valor é essa linha azul aqui. À medida que a sua empresa cresce, se sua empresa é pequena, está começando, ou é jovem, as oportunidades, você primeiro tem que vencer essa primeira barreira aqui. Esses pontinhos que vocês estão vendo ali são pesquisas que a gente faz. A enorme maioria das empresas brasileiras tem que demonstrar que pode ter um prazo de validade estendido. Através de quê? Mercado, processo e pessoas. Disciplina, ênfases certas. Então aqui você tem que ganhar, melhorar continuamente aquilo que você já tem. Como? Método e ferramentas simples, a lá qualidade total. Você vai aumentar o valor que você gera, vai aumentar o valor que você consegue capturar através da sua oferta. Nessa fase, menos empresas brasileiras já atingiram esse patamar em que você não consegue mais melhorar, gerar valor novo, simplesmente melhorando sua eficiência. Aqui você tem que fazer outras coisas. Lançar produto novo, fazer processo novo e vender em outros lugares e coisas desse tipo, né? Então, tudo depende da sua habilidade, a criatividade que você tem que ter. Agora sim, para finalizar e agradecer a vocês, identificar em que fase você está e saber o momento, o timing ideal para você ir passando da melhoria contínua, do PDCA da melhoria contínua, para o PDCA da inovação. Então, você precisa de método, de ferramenta para isso. Existe disponibilidade dessas coisas, essa é uma visão que começa a se instaurar no mercado, muita gente está seguindo. Agradeço muito a vocês, estou à disposição para tentar responder alguma pergunta que vocês possam ter. Obrigado.